Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando neste sábado com esse vídeo de informações do Flamengo, trazendo todas as notícias e as principais informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, antes de trazer as notícias do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco para falar de Mengão. E aí, dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez hoje, sábado, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, no Maracanã. Partida essa da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, início do retorno do Brasileirão. Antes de falar especificamente do treinamento de hoje de manhã, atualizaremos caso a caso os jogadores que eram dúvida até o início dessa atividade de hoje. Eric Pulgar e Wesley, que ficaram fora diante do Vitória da Bahia, desde ontem, sexta-feira, já tinham participado normalmente do treinamento junto com o restante do grupo. Portanto, os dois serão opções para o técnico Tite diante do Atlético Goianiense. Outro que era dúvida, por conta da colocação de duas bolsas de gelo nas duas coxas quando deixou o gramado diante do Vitória, Cebolinha, assim como os dois anteriores, participou normalmente do treino e também virou opção para a escalação do Tite. Mais na frente do vídeo eu vou trazer o que foi o treinamento e qual a provável escalação que o Flamengo vai mandar a campo amanhã contra o Atlético Goianiense. Se até aqui as notícias eram boas, agora em relação a Bruno Henrique é o oposto. O atacante está fora da partida de amanhã. Bruno Henrique treinou em separado no campo, na companhia de um fisioterapeuta, fazendo a sua transição para que possa, na próxima semana, se juntar ao restante do elenco. Ainda é dúvida também para a partida diante do Palmeiras, mas há, sim, uma possibilidade de Bruno Henrique estar à disposição. Promessa de casa cheia no Maracanã amanhã diante do Atlético Goianiense. Restam apenas ingressos para os setores Sul e Maracanã, mais os setores Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior foram totalmente esgotados. Lembrando que, a partir dessa partida, todos os torcedores que comprarem de forma online terão o acesso obrigatório pela biometria facial. Ontem, sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro que o lendário funcionário do Flamengo, seu Denir, o massagista Denir, receberá uma homenagem da cidade do Rio de Janeiro. Um equipamento esportivo público levará o nome do ícone rubro-negro. A iniciativa partiu do vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador da cidade do Rio de Janeiro, Marcos Braz. O próximo passo será a definição de qual equipamento levará o nome do seu DI. Muito justa essa homenagem colocada com o seu DI. Sobre o treinamento de hoje, pela manhã, o técnico Tite sinalizou mudanças em todos os setores da equipe, se não vejamos. As mudanças começam pela zaga, onde treinaram como titulares Léo Ortiz e Davi Luiz. Além disso, Ayrton Lucas e Pulgar são cotados para voltar aos titulares nos lugares de Matias Vinha e também de Alan, respectivamente. As mudanças não param por aí. No meio-campo, tudo indica que Tite preservará Dela Cruz, sendo assim, Luiz Araújo é o nome para assumir a vaga do uruguaio da Celeste Olímpica. Diante das alterações, o provável Flamengo diante do Atlético Goianiense deve ter. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Vou trazer primeiro a escalação trazida pelo portal GE e depois vou trazer a escalação trazida pelo Vene Casagrande. Tem uma diferençazinha. No GE, o time que deve entrar em campo amanhã é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Essa é a escalação do GE. A do Vene Casagrande tem uma diferença só. Joga Matheus Cunha no lugar de Rossi. Então, seria Matheus Cunha,
Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. E por que eu digo que eu vou escolher a do Vene Casagrande? Porque se ele deve botar o Matheus Cunha para jogar amanhã, porque o Rossi deve ser titular contra o Palmeiras na quarta-feira, até porque o Matheus Cunha que vinha jogando os jogos da Copa do Brasil. Então, ele colocando o Matheus Cunha, ele sinaliza que contra o Palmeiras na quarta-feira, quem vogará é o Rossi. Então, essa é a minha expertise. Não sei se eu estou certo, mas vamos lá continuar com o giro de notícias do Mengão. Lamentável, meus amigos, que o primeiro turno do Brasileirão tenha terminado devendo 12 jogos ainda a serem realizados, o que só escancara a desorganização do calendário da famigerada CBF. É um absurdo todos os times não terem o mesmo número de jogos ao final do primeiro turno. Aqui eu vou dizer o nome dos times e quantos jogos faltam. O Internacional faltam 5 jogos, o Atlético Mineiro e o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Juventude, o Grêmio, o Cuiabá, o Criciúma, 2 jogos, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Fortaleza e Flamengo, 1 jogo ainda por jogar no primeiro turno. O Campeonato Brasileiro prossegue hoje, né, com o início do retorno, com a realização de 5 jogos, com 2 jogos dos nossos rivais em busca do título. Palmeiras e Vitória jogam às 19 horas, jogo importante para o Flamengo. Juventude e Criciúma também às 19 horas. Bahia e Internacional às 20 horas. Botafogo e Cruzeiro às 21h30 e Fortaleza e São Paulo às 21h30 também. Esses 2 jogos vão estrear a transmissão da TV Globo, a TV aberta aos sábados, ao invés de domingo, que não vai mais acontecer por conta da realização das Olimpíadas. Agora, um esclarecimento aqui. Pessoal, não procede a informação de que o Flamengo já estava investindo de modo financeiro no Leixões de Portugal. Nenhum passo nesse sentido pode ser dado pelo Flamengo sem a devida anuência do Conselho Deliberativo do clube. Portanto, esgotem essas informações que estão sendo passadas aí erroneamente, porque o Flamengo em nenhum momento já está se metendo no Leixões de forma financeira. Então, só para esclarecer, para que isso não se propague e isso, uma mentira, não vire uma verdade, né? O basquete do Flamengo, depois de acertar a contratação do pivô argentino Tayavec Galizzi para a temporada 24-25, o Flamengo também está próximo de contratar um ala norte-americano. Trata-se de Shaq Johnson, ele que atuou no Minas, no basquete, no Minas lá de Belo Horizonte, no basquete brasileiro. Então, nas próximas horas, o Flamengo pode estar aí, sim, anunciando mais uma contratação para a sua equipe de basquete para a próxima temporada. Luiz Araújo, apesar de não aparecer muito durante os jogos, tem números muito bons no Brasileirão em seus 18 jogos disputados. No primeiro turno do Brasileiro, Luiz Araújo soma 3 bolas na rede, 3 gols marcados e 4 assistências. Além disso, tem 21 passes decisivos na competição, 8 grandes chances de gol e 69% de acerto no drible. Os números são do portal estatístico SofaScore. Meus amigos, o Flamengo Sub-20, treinado por Felipe Luiz, enfrentou hoje, logo cedo, nesse sábado, o Vasco pela 8ª rodada da Taça Guanabara 2024 e perdeu por 1-0, perdendo também a invencibilidade do time na competição, porém mantém a liderança isolada do campeonato. O Sub-20 de Felipe Luiz volta a campo já na próxima terça-feira, dia 30, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileiro da categoria, enfrentando o São Paulo. O Flamengo precisa da vitória, pois ocupa, nesse momento, a 9ª posição na classificação, nesse momento fora da zona de classificação. Então, não resta outra opção ao Flamengo contra o São Paulo, a não ser a vitória. Meus amigos, estão esgotados os ingressos do setor norte para a partida entre Flamengo e Palmeiras, quarta-feira, 20 horas, no Maracanã, partida de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. E por falar em ingresso também, é bom a gente informar que a partir de segunda-feira já vão estar disponíveis para venda os ingressos do jogo de ida das 8ª de final da Libertadores da América entre Flamengo e Bolívar no dia 15 de agosto no Maracanã. Então, é muito jogo grande esse mês de agosto. A galera
principalmente do Rio de Janeiro, tem que coçar o bolso para poder estar presente em todos os jogos do Flamengo, jogos decisivos nas 3 competições que ocorrerão agora no mês de agosto. Meus amigos, e a eleição do Flamengo tem tudo para esquentar ainda mais. Se até aqui tínhamos 3 candidatos definidos, com a informação trazida pelo jornalista Mauro César Pereira, traz que o ex-vice-presidente do Flamengo, Valim Vasconcelos, deve oficializar em breve a sua candidatura a presidente do Flamengo. E aí nós teríamos 4 candidatos: Rodrigo Dunch, Luiz Eduardo Batista Ubap, Maurício Gomes de Matos e Valim Vasconcelos. Olha, essa eleição tem tudo para pegar, hein, pessoal? Vamos lá acompanhar de perto essa notícia para ver se ela se confirma e se realmente Valim Vasconcelos vira candidato a presidente do Flamengo. Bom, o Flamengo é o melhor time visitante do primeiro turno do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos, né? O rubro-negro tem 66,7% de aproveitamento jogando fora dos seus domínios. Se como visitante nós lideramos, como mandante nós não aparecemos nem no top 5. Precisamos corrigir isso no segundo turno, começando logo com amanhã, diante do Atlético Goianiense, onde somente a vitória nos interessa na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, as notícias são essas. A gente deseja que amanhã o Flamengo faça um grande jogo, com uma grande exibição, de preferência 1-0 já garante 3 pontos, mas se a gente puder fazer mais gols, por conta do saldo de gols, que é critério de desempate no Campeonato Brasileiro, será muito bom. Então, a gente torce para que o Flamengo tenha performance e dessa performance, como consequência, nos traga uma grande vitória. Então, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!